Olá, meu nome é Mark Nazarova. E nessa gravação vamos dizer que alguém está querendo puxar a Rússia na Terceira Guerra Mundial. Existe um tratado de segurança coletiva, né? A Organização do Tratado de Segurança Coletiva. 6 países, inclusive a Rússia, estão nesse tratado. É um tratado de segurança coletiva, tratado de segurança de Estado, onde os países não podem participar de atividade militar com outros países que não fazem parte do contrato. É tipo a OTAN, versão russa. Depois da queda da União Soviética, em 92, esse tratado foi assinado entre a Rússia e os antigos países da União Soviética, que garante a segurança, a união do Estado e a segurança coletiva desses países antigos membros da União Soviética. Mas existem apenas 6 países dentro desse contrato. E justamente os países que estão sendo atacados agora. A Belarus está sendo prejudicada com os protestos, a pressão com a Europa, e muita pressão, né, inclusive da OTAN, da Lituânia. E a Bielorrússia faz justamente parte desse tratado. Isso quer dizer, se alguém atacar a Bielorrússia, a Rússia é obrigada, pelo contrato de segurança coletiva de união do Estado, a Rússia é obrigada de ajudar a intervir para defender a Bielorrússia. É um contrato que obriga a mexer com mexer com todo. Se alguém mexer com a Rússia, pelo contrato de união do Estado, contrato de segurança coletiva, é obrigada a defender a Bielorrússia. E a Armênia também faz parte desse contrato. Rússia, Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão e outro que eu esqueci, Tarzistão, que faz parte desse contrato. E justamente a Bielorrússia está sendo prejudicada. E agora a Armênia entrou em guerra com Azerbaijão. E pelo Tratado de Segurança Coletiva, pelo contrato de segurança de Estado, a Rússia é obrigada de defender a Armênia. E a Armênia sabe, é por isso que ela não tem medo. É por isso que ela bate de frente com o Azerbaijão, ela quer bater de frente com a Turquia também. A Armênia sabe que pelo tratado, pelo contrato de segurança coletiva, a Rússia é obrigada a defender. A Bielorrússia também, o cara não está nem aí, Lukashenko, porque sabe que a União dos Estados, o Tratado de Segurança Coletiva, vai obrigar a Rússia a defender a Bielorrússia. Então alguém quer puxar a Rússia na Terceira Guerra Mundial. Porque a Rússia, pelo Tratado de Segurança Coletiva, é um pouquinho como um país membro da OTAN. Se atacar um membro da OTAN, os outros países da OTAN têm que ajudar. E o Tratado de Segurança Coletiva é a mesma coisa. Se alguém atacar os membros como a Armênia, a Bielorrússia, o Cazaquistão, a Rússia é obrigada a defender. Então, se a Armênia continuar e a Turquia entrar, a gente vai estar na Terceira Guerra Mundial. Se alguém atacar a Bielorrússia, vai entrar na Terceira Guerra Mundial. Por causa do contrato. Tratado.